Bom, pessoal, falando um pouquinho aqui da introdução ao tema, né? Meu nome é Ítalo, eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos básicos dos diagramas ternários. Bom, vamos lá, né? Muitas espécies químicas, a gente sabe que quando elas são misturadas em uma certa faixa de composição, para a formação de uma única fase líquida, a gente sabe que ela pode não satisfazer o critério de solubilidade. E como resultado, nessa faixa de composições, tais sistemas eles vão se dividir em duas fases líquidas com composições diferentes. Agora, se essas fases estão em equilíbrio termodinâmico, esse fenômeno ele vai ser um equilíbrio líquido-líquido, que é fundamental para um estudo de processos de separação por extração. Segundo esses dados, representados por um gráfico triangular equilátero, conhecido como uma curva binoidal, que vai separar a região de duas fases da região homogênea. As composições dessas fases em equilíbrio elas podem ser determinadas por meio de linhas de amarração, que representam duas fases em equilíbrio, né? Em um diagrama de fase ternário, essas composições elas vão ser representadas por coordenadas triangulares, onde cada aresta do triângulo equilátero ele vai ser dividido em 100 partes, sendo cada divisão dessas 100 partes interceptada por segmentos de reta paralelas às outras duas arestas do triângulo de composição, né? E um dos cálculos mais elegantes de toda a termodinâmica química, a gente sabe que o J.W. Gibbs, a gente pode ver aqui a foto dele, ele deduziu a regra das fases, que vai ser uma relação geral entre a variância V, o número de componentes C e o número de fases em equilíbrio P, para um sistema de qualquer composição, né? Aí falando um pouquinho mais dessa fórmula agora. Quando P é igual a 4, ele vai significar 4 fases em equilíbrio. Então vai ter pontos de reação invariante, como os pontos eutéticos. Aí quando o P vai ser igual a 3, são as linhas de encontro da superfície de fronteira. Para P igual a 2 são as áreas de fronteira e para P igual a 1 são os volumes com a definição das fases presentes. Bom, agora eu vou falar um pouco a respeito de algumas definições sobre o diagrama ternário. Ele nos dá informações importantes sobre o comportamento da fase da mistura de três componentes quando submetidos a temperatura e pressão constantes. Aqui na figura à direita é apresentado um esquema de um diagrama de fases ternário para uma mistura hipotética A, B e C. Os três vértices correspondem aos três solventes na forma pura. Os três lados do triângulo representam as três possíveis misturas binárias. Um ponto na região interna caracteriza a composição global da mistura. Os timelines mostram o equilíbrio de duas fases e podem ser determinados tanto experimentalmente ou calculados a partir da teoria. As composições de cada uma das três fases em equilíbrio são invariantes e não dependem da composição geral. Desta forma, um ponto com composição pode ser localizado em qualquer lugar no diagrama ternário e tal ponto representa a composição geral da fase. Outro aspecto importante é que, como a solubilidade mútua dos solventes aumenta, né, de acordo com a temperatura, isso significa que os diagramas de fase ternário eles mudam de acordo com a temperatura. Falando agora um pouco sobre os tipos de diagrama ternário, inicialmente vamos falar sobre os sistemas isomórficos ternários. Aqui na figura à direita é apresentado um diagrama de composição-temperatura de um sistema isomórfico. O plano de composição forma a base da figura e a temperatura é medida aqui verticalmente. Os líquidos e os sólidos se tornam superfícies que limitam o espaço L mais alfa, de forma que acima do líquidos todas as ligas são totalmente fundidas e abaixo dos sólidos todas são completamente sólidas. Falando agora sobre os diagramas de fase trifásicos ternário, diferentemente do que é observado em sistemas binários, que ocorrem em uma única temperatura, o equilíbrio trifásico ele ocorre em uma faixa de temperatura, sendo bivariante. Aqui na figura à direita é ilustrado o processo de congelamento de equilíbrio em uma liga isomorfa ternária. Por fim, temos também o equilíbrio ternário de quatro fases, de forma que a reação eutética ternária ocorre pela decomposição isotérmica do líquido em três fases sólidas distintas.
Então, uma vez que é estabelecida a pressão, a temperatura de equilíbrio de 4 fases, bem como as composições de cada uma das 4 fases, essas últimas serão fixadas. Desta forma, o plano eutético ternário ele é isotérmico e as composições das 4 fases são designadas de acordo com 4 pontos fixos no plano eutético. Eu sou José Vitor e vou falar a respeito das timelines, de amarração. No diagrama de fase ternária, as linhas de amarração representam uma faixa de composto onde a presença do mesmo plano, com a mesma temperatura, apresenta multifases do elemento, como visto no diagrama a seguir à esquerda, onde há regiões como sólido, líquido e fases alfas e betas. Essas fases ocorrem com apenas a variação na concentração de cada elemento da mistura. E essas linhas de amarração tornam possível a definição de qual a fase e as porcentagens de cada fase presente nessas linhas. Para observar a diferença de fases, usamos a regra de alavancamento da linha, fazendo assim a observação da linha no diagrama de triângulos com os triângulos de Gibbs, podendo assim representar várias fases. Bem, meu nome é Camille e se tratando da aplicação desse tipo de diagrama, nós vemos que eles são muito versáteis, já que eles podem ser utilizados para o estudo de materiais como materiais cerâmicos, como materiais metálicos, e aqui nós temos o exemplo de um sistema formado por ouro, paládio e zircônio metálico. Foram feitos diagramas de fase ternários a partir de diagramas de fase binários das combinações desses componentes. E, através de experimentação, foi possível verificar que esses diagramas revelavam qual seria a ordem de precipitação das substâncias do sistema, o que mostra a confiabilidade do método em que foi feito esse diagrama de fase, e assim vários processos eles podem ser facilitados através do estudo somente do sistema, em vez do gasto temporal, por exemplo. Em resumo e conclusão, nós podemos dizer que os diagramas ternários eles são uma representação de condições de equilíbrio entre fases de 3 componentes. Bem, o nosso principal foco foi esse triângulo equilátero que apresenta temperatura e pressão constantes. E como dito, através desse diagrama nós podemos entender qual seria, por exemplo, a composição de uma determinada fase ou a composição de um equilíbrio de 2 fases ou até mesmo de 3 fases. E isso é possível também através da análise dos vértices e também através da análise das arestas do triângulo, que podem, elas auxiliam na interpretação da composição de um determinado ponto. Para regiões que têm 2 fases, nós podemos utilizar, como em diagramas binários, as tie lines, as linhas de amarração e assim a regra da alavanca para poder entender a composição de um dado ponto. Nós não podemos nos esquecer que, na verdade, esse diagrama é um recorte horizontal, ou seja, um recorte sob temperatura constante do sistema, realmente do diagrama ternário, que tem um perfil de um diagrama. De um prisma. Ele tem o perfil de um prisma, onde a base ela é dada pelas composições e a altura, o eixo vertical, ele é dado pela temperatura. Através da junção desses diagramas binários que compõem o diagrama ternário, é possível a análise de áreas, de regiões, agora de superfícies, em que existe o equilíbrio de fases. E aqui também, por meio desses diagramas, é possível analisar as reações também, reações invariantes, como, por exemplo, o ponto eutético, que é dado por esse ponto aqui apontado em azul.
Ou seja, os diagramas ternários, eles são responsáveis por mostrar o comportamento em equilíbrio diante de diversas temperaturas e diversas composições. Essas são nossas referências e muito obrigada pela atenção.